Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não conte nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficara fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nós, para meditarmos, precisamos entender o contexto de como um leproso vivia no tempo de Jesus. Nós vemos no evangelho de hoje que um leproso chega perto de Jesus e de joelhos ele fala: Se queres, tens o poder de me curar, de curar-me. E Jesus, de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Jesus faz a cura do leproso. Por isso que eu falo que a gente precisa, para meditar o evangelho de hoje, entender o contexto de como os leprosos viviam no tempo de Jesus. A lepra era uma doença incurável, então altamente contagiosa. Então, os leprosos viviam fora das cidades, dos acampamentos, em lugares desertos, para que não pudesse contaminar as outras pessoas. E ali os judeus consideravam o leproso como uma pessoa impura pela doença. Se já não bastava a dor da doença, o mau cheiro, as pessoas ainda não se podiam ter relacionamento com ninguém e devia viver isolada dos outros. Outro contexto é que se um leproso não podia se aproximar de alguém, e se tocasse, essa pessoa se tornava impura. Por que eu preciso falar desse contexto para que nós possamos refletir bem esse evangelho? Porque a leitura vai dizer a primeira coisa: o leproso chegou perto de Jesus. Esse leproso vai contrariar tudo aquilo, esse relacionamento de Jesus, tudo aquilo que a lei dos judeus prescrevia. O leproso não podia se aproximar de Jesus, de ninguém, e ele se aproxima de Jesus, se joga de joelho nos pés e, com muita fé, vai dizer para Jesus: Se queres, tens o poder de curar-nos. E, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. É o outro ponto. Jesus não poderia tocar naquele leproso para não ser contaminado e não se tornar impuro, mas Jesus toca no leproso. E Deus, a compaixão de Jesus faz com que ele tenha a ação de estender a mão e tocar naquele homem. E Jesus vai responder: Eu quero, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desaparece. Outro ponto que nós vamos ver é que Jesus não quer ser um milagreiro. Jesus não quer ser um curandeiro. As curas e os milagres que Jesus faz é para mostrar verdadeiramente às pessoas que Ele é Deus,
que ele é o Messias, que ele tem poder, que ele tem autoridade. E ao falar a esse leproso, ex-leproso, né, o que ele deveria fazer, Jesus vai dizer: não contes nada disso a ninguém. Mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E aí, o que é que o leproso vai fazer? Ele faz ao contrário do que Jesus pediu. Jesus pede para ele não contar para ninguém, ele sai contando para todo mundo, né? Divulgar muito o fato. Ele se torna um discípulo de Jesus. E aí nós vemos a inversão. O leproso que primeiro ficava isolado do lado de fora, agora é Jesus que troca de lugar com o leproso. Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, ficava de fora em lugares desertos. O leproso ficava no lugar deserto, isolado. Agora é Jesus, pela fama que o leproso, por tudo que o leproso contou, é Jesus que já não entra na cidade, Jesus que fica de fora, mas não impede que as pessoas vão até ele. Então, meus irmãos, a graça do evangelho de hoje é a fé do leproso. Ele contraria tudo porque acredita, confia que Jesus pode lhe curar daquele mal, daquela enfermidade, que ele pode voltar ao convívio da sua família, que ele pode ser liberto daquela prisão que a doença colocava nele, de viver isolado, viver à margem da sociedade. E a compaixão de Jesus, juntamente com a fé daquele homem que confia, acredita, se queres, tu tens o poder de curar-me, Jesus diz: eu posso, eu quero, eu vou te curar, e toca e cura aquele homem. Então, meus irmãos, é essa fé desse homem, desse leproso, que nós devemos ter a cada dia e pedir a Deus com fé, esperança, esse Cristo Jesus, cheio de amor, de bondade e compaixão, que Ele cure todas as nossas doenças, não só doenças físicas, mas os nossos pecados, que Ele cure da nossa pior doença, que é o pecado que nos dá a morte eterna. Que nós, com fé, supliquemos a misericórdia, a compaixão de Cristo Jesus. E tendo a graça de receber essa graça de Jesus, que Ele vai dizer verdadeiramente: eu quero te curar, meu filho, nós não podemos nos calar, assim como Jesus pediu. Nós devemos anunciar essa graça de Deus às outras pessoas. Devemos ser evangelizadores, discípulos, anunciadores da graça, do amor, da bondade e da compaixão de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.